De Deus, deixa preparado aí, no final do culto se eu me lembrar, a gente vai assistir esse vídeo. Romanos capítulo 12, verso 3. Vou ler a palavra de Deus, vou ministrar sobre vocês. Uma palavra que já de manhã o Senhor falou muito conosco, e nós vamos ter a oportunidade também de lê-lo. Se você tem a Bíblia no papel ou no seu celular, mas procure usar o celular, irmão, só realmente para ler a Bíblia, embora a gente vai projetar aqui os versículos, né, porque eu sei como é que funciona, né? Celular você pega às vezes para mandar uma mensagem, daqui a pouco você faz 10 coisas e esquece por que você pegou o celular, né? Para quem que eu ia mandar mensagem mesmo? Então durante o culto, procura não utilizá-lo, para que você não perca o raciocínio, né? Ainda que chegue uma mensagem, não há nada mais importante agora do que ouvir a voz de Deus na nossa vida. Você concorda com isso, irmãos? É um tempo precioso que nós estamos tendo para ouvir a palavra de Deus, né? Então nós vamos ler a palavra do Senhor, depois haverá outros versículos, mas eu gostaria de falar sobre este conselho que o apóstolo São Paulo dá à igreja de Romanos, de Roma, aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Era uma igreja poderosa, era uma igreja forte. Roma, nesta época, era o maior império do mundo, se estendia sobre quase todos os continentes. Roma dominava o mundo, era a época que Jesus nasceu, estava debaixo desse império, e era uma igreja forte, uma igreja onde alguns começaram a ter um comportamento inadequado pelo evangelho de Cristo Jesus, um evangelho, irmãos, que nos ensina humildade, fidelidade, e alguns romanos, crentes romanos, começaram a ter uma conduta inapropriada, e o apóstolo Paulo, ele escreve a esta igreja e também isso fala conosco nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me é dada, disse Paulo, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Continuando, por favor, alguém me ajude nesse telão hoje, senão eu vou perder o espírito aqui. Continuando, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que Paulo está dizendo, pela graça que me foi dada, eu digo, que a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo um pensamento diferente, mais alto do que um conceito do que convém, mas que pense de si mesmo, sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu vou falar hoje sobre como pensar a respeito de nós mesmos. Fecha um pouquinho os teus olhos. Senhor, usa, Pai, este momento, usa, Senhor, a minha vida, a vida de todos que estão, a Deus, trabalhando, envolvidos neste culto, para que a Tua glória, a Tua graça, Senhor, seja derramada, e nada nos impeça de receber esta palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Assim eu peço em nome de Jesus e para a Tua glória, e todos digam amém. Sente-se por gentileza na presença de Deus, e quando estiver confortavelmente sentado, dá um glória a Deus bem forte. Que bom que você está, a igreja está lotada, temos gente de pé, né? Porque temos quase 400 cadeiras, né, que nós colocamos lá na festa, tiramos as cadeiras extras, né, que normalmente a gente coloca, para colocar lá na festa. As mesas estão preparadas para você ficar mais tranquilo lá na festa, e por isso, né, tem gente de pé. Peço perdão a vocês, mas pode até sentar na escada aí, fica à vontade. Se quiser sentar no púlpito aqui também, fica bem à vontade, não tem problema nenhum. Um grande escritor evangélico, C.S. Lewis, ele disse que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas sim pensar em si mesmo, sobre o que você realmente é, ou quem você realmente é. Você já deve ter ouvido alguém dizer, um pregador, porque eu mesmo já disse isso, eu mesmo já ouvi pessoas dizerem, e eu pregando já cometi esse erro. Na Bíblia está escrito, aqueles que são humilhados serão exaltados. Eu já preguei sobre isso, depois eu fui confirmar na Bíblia. Essa é uma frase que não existe na Bíblia. Aqueles que são humilhados serão exaltados.
A Bíblia não fala isso. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Mateus 23, 12. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não é assim, irmãos, eu estou sendo humilhado. Porque tem gente que está sendo humilhado, mas ele continua orgulhoso. Não vai surtir efeito nenhum. Tem gente que está sendo exaltado, e ele então começa, né, a se sentir. A Bíblia não fala, né? Ela diz que aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar. Isso aqui é um tratamento pessoal de cada um de nós. Eu vou falar sobre o que Paulo quis dizer nesse versículo. Primeiro ele diz assim, olha, não pense cada um de si mesmo mais do que convém. Não pense mais do que convém. O que pensar sobre si? Tem gente que pensa sobre si mais do que ele é. Ele pensa que ele é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do verão. Ele pensa que ele é o cara. Um dia fui num casamento, irmãos. Entrou primeiro a noiva. Eu achei estranho. Normalmente é o noivo que entra primeiro, não é? Entrou primeiro a noiva com o buquezinho assim. Eu falei, ué, mas o pastor está ali só para fazer o casamento, não está ali para dar palpite nenhum. Ainda bem. Aí daqui a pouco, marcha nupcial para a noiva, ela entrou. Daqui a pouco muda a música e entra o noivo. Esse cara sou eu. Falei, Jesus amado, ele entrou ao som de esse cara sou eu. Falei, Jesus, ainda bem que eu não sou pastor dessa igreja, eu estava só convidado. Esse cara sou eu. Paulo está dizendo assim, ó, não pense de você, Jefferson, João, Maria, mais do que você realmente é. Isso é um problema sério. Isso se chama síndrome de Lúcifer na teologia. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Era o nome de Satanás antes dele cair. Ele estava no céu, ele dirigia os corais celestiais, ele era um querubim graduado, ele estava na presença de Deus, ele tinha anjos sob seu comando, e de repente ele olha para o trono de Deus, e ele diz, quem devia estar sentado naquele trono era eu, e não Deus. Talvez ele achou defeitos, acho que Deus já está meio velho, acho que Deus não entende a modernidade, acho que Deus não é tão ágil como eu. E ele começa a pensar, e ele planeja, e ele se rebela contra Deus. Olha, irmãos, a nossa igreja é uma igreja abençoada. Posso ouvir um amém aí, irmãos? É uma bênção de igreja, mas tem problemas. E às vezes alguém sai da igreja e diz assim, eu vou procurar uma igreja melhor. Eu vou procurar uma igreja melhor, um pastor melhor. Irmãos, isso é natural. As pessoas às vezes procuram pessoas melhores, lugares melhores, ou às vezes muda de cidade. Agora, irmãos, não é o lugar que vai determinar se você é ou não uma pessoa de caráter. É o seu posicionamento. É a sua posição diante de Deus. Adão fracassou no paraíso, no Éden. Jesus venceu no deserto. Quando eu começo a pensar mais do que eu sou, eu estou me igualando a Lúcifer, que tentou tirar Deus do trono. A igreja de Deus é uma igreja abençoada, irmãos? Já pensou como é que deve ser o louvor lá? Os anjos cantando, divisão de vozes, instrumentos, harpas tocando dia e noite, né? Ninguém fica doente porque Deus está ali para curar, né? Não precisa ofertar porque lá Deus é adorado em todo lugar. A Bíblia diz em Apocalipse que não haverá templo, né? Depois que Jesus voltar, porque o nome do Senhor vai ser adorado. É uma igreja perfeita, mas lá naquela igreja tinha um anjo de luz que se rebela contra Deus, porque ele pensou sobre si o que ele não deveria. Por isso, irmãos, que todo rebelde se assemelha a Lúcifer, que depois da rebeldia ele foi expulso do céu, e 1/3 dos anjos de Deus seguiram ele e se tornaram demônios, se tornou Satanás, que quer dizer adversário, diabo, inimigo. Então, quando a gente começa, irmãos, a se colocar acima do que nós realmente somos, a gente começa a se igualar a ele.
A Bíblia fala sobre Nabucodonosor. Olha que nome bonito, né? Nabucodonosor. Se tiver algum filho um dia, irmãos, coloca o nome dele de Nabucodonosor. Ele foi um rei poderoso na Babilônia, mas certo dia ele olhou para o império que ele tinha e disse: eu sou maior do que Deus. Deus manda um profeta e diz: você vai comer grama, capim, você vai ser molhado pelo orvalho por 7 anos. Nabucodonosor virou um bicho. Este rei que comandava o maior império também da sua época, antes de Cristo, ele ficou pastando, ele perdeu a sanidade, seus pelos começaram a crescer, até que a Bíblia diz que um dia, depois de 7 anos, ele olha para o céu, e na sua mente, ele glorifica a Deus, e Deus livra o cativeiro de Nabucodonosor. E quando ele volta ao trono, quando ele se restabelece, ele baixa um decreto, que nós vamos adorar ao verdadeiro Deus. Ele precisou comer grama para entender que ele não era rei de nada, que nós não somos, às vezes, irmãos, aquilo que nós pensamos. Atos capítulo 12, verso 21, a Bíblia fala de um outro rei chamado Herodes, e ele devia ter uma voz muito boa, né? A Bíblia diz que num dia designado, Herodes, né, se vestindo das vestes reais, estava sentado no tribunal, ele estava diante do povo, e começou a fazer um discurso, e logo depois, diz a Bíblia, que o povo clamava, dizendo: poxa, isso não é voz de um homem, isso é voz de Deus. Ele começa a comparar, irmãos, o problema não é o que falam da gente, é a gente aceitar isso. Herodes devia ter dito no mesmo momento: eu não sou Deus, eu sou um homem. Mas ele interioriza aquilo. É bom ser elogiado, não é, irmãos? É bom, eu gosto de elogio. O problema é quando você tira o elogio do coração e começa a subir na mente, porque tem gente que não está preparado para ser nem elogiado. Gente que ele sobe numa gilete, ele já começa a ter vertigem de altura. Agora eu estou alto, agora você cuida comigo, agora eu estou acima de você. Herodes, o povo começa a dizer: isso não é voz de um homem. Sabe o que aconteceu, irmãos? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e ele é comido pelos bichos. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Deus mandou um anjo para ferir Herodes, porque ele não deu glória a Deus. Eu não posso ocupar um lugar de honra e não dar glória a Deus. Você não pode estar sendo abençoado e não dar glória a Deus. Você não pode ter uma família abençoada, não, é porque eu sou bom, sou eu que trabalho, sou, irmãos, pobres de nós. Deus não gostou daquilo. Você está ocupando o meu lugar, não é voz de homem, é voz de Deus. Então eu vou mostrar para você. Ele morreu diante do povo, e os bichos que estavam dentro dele comeram Herodes, e ele expirou na mesma hora. Porque não deu glória a Deus? Porque pensou de si mais do que ele era. Olha como isso é sério. Provérbios 27, 2 diz que sejam outros os lábios que te louvem. Deixa outra pessoa falar bem, deixa outras pessoas, que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, não os seus lábios. É tão bom, irmãos, quando às vezes eu conheço alguém: você é o pastor Jefferson do Parque São Bento? Sou eu. Tem uma ovelha sua que trabalha comigo lá na empresa. Fala muito bem da igreja, fala muito bem do Senhor, fala muito bem da palavra. Esses dias chegou uma irmã e disse: pastor, eu vim aqui para ver se o senhor mesmo que pregava, porque eu duvidava que o senhor vinha aqui pregar. Falei: então vem às 9, vem às 18, porque nós estamos aqui. Sabe, alguém tem que elogiar, mas que sejam outros. Você, esposa, elogia o teu marido. Você, marido, elogia a tua esposa. Você, filho, elogia o teu pai. Você, ovelha, elogia o teu pastor. Você, pastor, elogia as tuas ovelhas, porque as minhas ovelhas são maravilhosas. Que sejam outros. Sabe, a Bíblia fala sobre os irmãos de José. Quando José teve sonhos de governo, eles disseram: lá vem o sonhador. Quem ele pensa que é? Quem você pensa que é? Talvez você já ouviu isso. Quem você pensa que é? Davi estava lá no pasto cheirando ovelha, quando os seus irmãos estavam lá recebendo o profeta. Mas o improvável
foi aquele que Deus levantou para ser o maior rei da história de Israel. Talvez você seja o menos provável da tua casa. Talvez alguém olhe hoje para você e não veja em você probabilidade de ser alguém definidor de vida, de destino, provedor. Talvez alguém olhe para você hoje e não veja nada disso, mas Deus olha para você. Dê a glória para Ele, dê a honra para Ele, louve ao Senhor Jesus, porque é Ele quem vai te exaltar. Quando você se humilha, Ele te exalta. Quando você se coloca abaixo, Ele te coloca acima. Não deixe que aquilo que os outros pensem ou digam de você determine a sua caminhada, a sua trajetória. Pessoas às vezes confiantes podem ser julgadas como arrogantes. Não pense mais do que você é. Diga assim: eu não devo pensar mais do que eu sou. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nesse texto: não pense sobre você. Isso aqui não é sobre julgar pessoas, tá? É para você, é para mim. Não pense sobre você menos do que você é, porque isso também é um problema. Pessoas vitimistas, vitimizadas. E como a gente tem pessoas vitimizadas hoje? A Bíblia fala de um homem que Jesus foi lá para curar no tanque de Betesda. 38 anos que ele estava lá doente, paralítico. E Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? Jesus entra ali, estava cheio de doente. Era um tanque, era uma piscina. Eles mergulhavam quando o anjo movia as águas. Jesus chega ali e diz: você quer ser curado? Ele diz: quem sou eu? Eu não mereço, eu não posso, eu estou aqui há muitos anos. Sempre que eu vou entrar, alguém entra antes de mim. Eu não tenho condições, eu sou isso. Mas não foi isso que Jesus perguntou. Jesus só perguntou objetivamente o quê? Você quer ser curado? Há pessoas que ficam tergiversando. Tem pessoas que ficam dando desculpa. Não, eu não posso, é porque eu nasci pobre. Eu não posso porque eu nasci analfabeto, pastor. Mas todo mundo nasceu analfabeto, né? Eu não posso porque eu vim, não, irmãos. Quem está falando com vocês é alguém que nasceu de um mecânico que tinha o 2º ano primário, de uma dona de casa que tinha o 4º ano, que foi criado no meio dos canaviais, no meio dos boia fria, que perdeu a mãe com 13 para 14 anos. Não venha me falar sobre dificuldade, não venha dizer que você não pode, não venha me dizer que você é fraco. Não pense menos do que você é. E eu estou aqui hoje em nome de Jesus para dizer a você que com Deus na tua vida você fará proezas. Com Deus na tua vida você vai sim ser vencedor. Não importa a dificuldade, importa que você esteja conectado com Ele e não pense menos do que você é. Olhe para quem está do teu lado e diz: você tem cara de... Obedece aí, irmão. Olha para quem está do teu lado e diz: você tem cara de vencedor. E você responda: cuida bem de mim que eu ainda posso ser teu chefe, viu? Eu ainda posso ser o teu provedor. Não acredite menos sobre você do que você é. Não pense mais, mas também não pense menos. Sabe, não se vitimize. A Bíblia fala de Mefibosete, foi um príncipe. Quando o rei Davi manda chamar, ele fala: quem é este cão morto? Ele se enxergava como um cachorro morto. Os espiões que foram ver a terra prometida, quando voltaram depois de 40 dias, o relatório deles era assim: ó, nós nos vemos, eles nos viam como gafanhotos, e nós também nos vemos como gafanhoto. Isso é uma outra síndrome. Tem gente que tem síndrome de gafanhoto. A igreja é muito bom, irmãos. Uma das maiores transformações que acontece na nossa vida é Deus libertar a gente da síndrome do gafanhoto. Síndrome do gafanhoto é aquele que achava que leite com manga fazia mal. Isso era invenção para os escravos não comer as mangas e não tomar leite. Hoje você vai na açucaria, ela bate leite com manga e não faz mal coisa nenhuma. O diabo às vezes coloca amarras na nossa vida: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer nada. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está na casa de Deus conhecendo a verdade. Tem gente que fala: crente não pode ocupar esse lugar, crente não pode ter carro bom, crente não pode. Antigamente tudo era do diabo. Quando eu era criança na igreja, a igreja parecia ferro velho. Tudo que não prestava em casa, os irmãos traziam para dar na igreja. As igrejas nossas não tinham bom som, não tinha iluminação, não tinha instrumento, porque era do diabo.
A sanfona nunca foi do diabo. Sempre pôde tocar sanfona na igreja. A mulher do pastor lá em Ourinhos, pastora Luzia, que tocava sanfona. Mas não podia ter bateria, porque bateria era do diabo. Não podia ter guitarra, porque aquela voltinha da guitarra era o chifre do diabo. Não podia ter televisão, porque o crente não adora imagem. E tem de imagem. Não podia ter cidadania, não podia, termos irmãos nossos que estavam em posto de comando. Sabe por quê? Porque isso é coisa do diabo. Política é coisa do diabo. Nós fomos tomando, porque a igreja parou de pensar sobre si mesmo o que ela não era. A igreja pensava assim: nós temos que ficar quietinho aqui, nós não podemos influir lá fora, nós ficamos quietinhos, não podemos falar nada. A igreja parou de pensar sobre si menos do que ela realmente é. Porque antigamente era isso que a igreja pensava: eu não posso. Não podia ter prosperidade, irmãos. Crente não podia ter dinheiro, não podia ter carro bom. A frente das nossas igrejas antigamente, quando eu era criança, era só carroça, era só bicicleta. Os crentes eram vistos como um povo bobo, um povo que não sabia aproveitar a vida, um povo que não tinha nada. O IBGE acabou de falar agora, nós já somos quase 40% da população brasileira, e nós temos conquistado os nossos espaços, porque paramos de pensar, nós não somos acima de Deus, mas nós também não somos inferiores, nós somos cidadãos da terra e cidadãos do céu. Nós conquistamos espaço, nós vamos ter empresa, nós vamos ter funcionários, nós vamos ter bons casamentos, boas casas, nós vamos fazer boas viagens, porque o Senhor está dizendo: para de pensar menos do que você é, e comece a tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu para você, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se você está entendendo isso, por que é que está de boca fechada? Por que é que está com a mão amarrada? Bata a palma e glorifica Ele. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Eu não penso mais, mas eu também não me vitimizo. Para de vitimismo. Tem muita gente vitimizada hoje. Eu não posso, isso não é para mim, isso não é para minha família. É sim, irmãos. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando Ele cumprir, dê glórias a Ele. Quando você conquistar. Eu fui o primeiro da minha família que pisou numa faculdade para fazer um curso. Fui o primeiro. Quando eu entrei naquela faculdade, filhos de juízes, promotores, faculdade de direito, eu olhava do lado, filho do doutor fulano, esse aqui é filho do juiz, esse aqui é filho do desembargador. E lá estava um pastorzinho que estava começando no Parque São Bento, que estava numa rua de terra, e parava o carro lá embaixo porque não tinha partida, e o carro não travava também, ficava mais fácil para empurrar. Mas eu estava lá, e muitas vezes eu ouvia ali dentro: aqui não é seu lugar. Mas eu tinha a convicção que eu estava ali pela vontade de Deus. E eu estou hoje dizendo isso a vocês. Terminei aquela faculdade com muita dificuldade. Chegou um ano inteiro que eu não consegui pagar a mensalidade. Chegou no final do ano, nós estávamos construindo uma igrejinha aqui. Chegou no final do ano, eu fui chamado na diretoria: se você não pagar o ano, você não vai renovar a sua matrícula. E eu fui orar, eu fui emprestar dinheiro, eu fui buscar de Deus. Eu rebaixei o meu carro já era velho, eu rebaixei mais um pouco. Aí comprei um Fusquinha e consegui pagar com muita dificuldade. Mas eu tinha convicção, irmãos, não é que eu estava pensando mais do que eu era, não. É porque eu tinha convicção que Deus estava me dirigindo. Hoje todos os membros da minha casa, todos eles, menos o Cezinha, que ainda não chegou na idade, mas todos os demais já cursaram a sua faculdade, toda a minha família. Meu pai teve o privilégio, ele partiu para o Senhor vendo que a semente que ele plantou estava dando fruto. E você vai ver a semente que você plantar dar fruto na tua vida, na tua família e na tua casa. Pastor, se eu não devo pensar mais nem menos, como é que eu devo pensar sobre mim? Paulo fala isso, nós acabamos de ler. Ele diz: pensa sobriamente. Quem é sóbrio é quem não está bêbado. A sobriedade é uma característica de gente que está centrada, né?
O contrário do sóbrio é quem está embriagado. Tem gente que é embriagado pelo poder, tem gente que é embriagado pelo cargo, embriagado por uma conquista. Um dia atrás eu vi um ganhador da Mega Sena, ganhou sozinho lá no Rio de Janeiro. Ele tinha um problema físico, né? Andava em cadeiras de roda, mas ele era apaixonado pela cabeleireira lá do bairro. E ele agora, ele não é mais apenas uma pessoa que tem uma deficiência. Agora ele é um milionário. E ele vai atrás do amor da vida dele. E dá uma recalchutada na cabeleireira. Levanta o que está caído, né? Coloca aquela cabeleireira num pedestal. Ele ficou tão embriagado que ele não olhou o caráter da cabeleireira. E ele terminou morto pela cabeleireira. E os milhões que ele tinha ficaram para sua família. E a cabeleireira foi presa. Pessoas que ficam embriagados quando Deus dá algo para eles, irmãos. Eu fico triste com isso. Porque quanto mais Deus te dá, melhor você tem que tratar as pessoas. Quanto mais abençoado. Eu fico preocupado às vezes com gente que corre atrás de profeta, que corre atrás de profecia, aqueles profetas que tratam mal o povo. Se eu um dia convidar alguém para pregar e essa pessoa tratar mal o povo, eu tomo o microfone na hora e mando ele descer. Porque às vezes tem profeta que ele é tão profeta que não chega perto. Ô irmão, Jesus, um dia foram impedir as crianças tentaram chegar, e os discípulos, não deixa as crianças. Opa, deixa elas vir. É delas o reino de Deus. Chega da estrada cansado, todo mundo senta na mesa para ser servido. Esqueceram um princípio básico, um costume que eles tinham quando chegava numa casa de viagem. Alguém pegava uma toalha, colocava no ombro, pegava uma bacia com água e ia lavar o pé. Mas todos chegaram ali, os apóstolos já estavam se achando. Agora somos apóstolos de Jesus. Imagina, só 12. Estamos andando com o mestre. Já sentaram na mesa, quem é que vai nos servir? Cadê o garçom? Cadê o empregado para lavar meus pés? Eles estavam pensando mais do que era. Jesus vai silenciosamente, pega a toalha, coloca na cintura, pega a bacia de água, e ele se ajoelha. Deus, sendo Deus, Jesus, ele se ajoelha aos pés da criatura e lava os seus pés. Todo mundo ali olhando. E ele diz: olha, eu sendo Deus, me humilho diante de vocês. Eu sirvo vocês. Quanto mais vocês. Por isso, irmão, o grande ministério da igreja não é tocar, não é dança. O grande ministério da igreja não é pregar. O grande ministério da igreja não é ser um diácono. O grande ministério da igreja é servir. É servir. É alguém que está precisando de você servir. É alguém que está passando necessidade de você servir. Você ter condições de abençoar. O próprio Jesus esvaziou-se da sua glória, tornando-se servo, para nos ensinar quem nós devemos ser. Nesta fila, irmãos, na fila do pão, nós somos servos do Senhor Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga: muito prazer. Servo do Senhor Jesus. Serva do Senhor Jesus. Seja sóbrio. Por que Paulo fala ser sóbrio? Porque o embriagado, ele não traça uma linha reta. O embriagado, ele não anda numa linha reta, ele não tem sobriedade. Quantos acidentes acontecem porque alguém bebeu, está embriagado, perdeu direção, a vista ficou turva, saiu da estrada. Paulo diz assim: seja sóbrio quando você pensar a respeito de você mesmo. Não seja embriagado. Seja sóbrio. Trace uma linha, trace uma direção, trace um alvo. Não desvie do teu caminho. Gente, quando ele está, né, ele está começando, ele já começa a desviar do caminho, ele já começa a ser. Não, seja sóbrio. Tenha gratidão a Deus. Tenha gratidão à sua família. Tenha gratidão a quem prega o evangelho para você.
Tenha gratidão, irmãos, a quem estende a mão para você num momento de dificuldade. Sabe, faça uma sua avaliação, onde é que você quer chegar. Saiba quem você é. A Bíblia fala sobre Moisés, o libertador. Ele cresceu na casa do faraó. Ele era chamado de filho da filha do faraó. Ele poderia escolher ser egípcio, numa época em que o povo dele, o povo hebreu, o povo de Deus, era escravo. Mas chega uma hora que ele tem que fazer a decisão. E lá em Hebreus 11, 24, Paulo também nos fala que pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha do faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a sua recompensa. O mundo pode te oferecer tanta coisa, tem gente que aceita, mas nunca ofereça a tua primogenitura e a bênção que Deus tem dado para você. Sabe, Moisés, ele poderia ser príncipe no Egito, mas ele foi para o deserto e depois ele volta como o grande libertador de Israel. E já encerrando, além de ser sóbrio, tem a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Os adoradores podem subir no altar. Depois que se tem uma avaliação sóbria, você vai entender que sem Jesus nada podemos fazer. Quando você entende isso, você entra na esfera do impossível. Aleluia. Você é dependente de Jesus, eu sou dependente de Jesus. Sem Jesus nada acontece. Sem Jesus você não tem família boa. Sem Jesus você não tem vida financeira abençoada. Sem Jesus não tem igreja abençoada. Nós não podemos tirar Jesus da igreja. Pode ser parede preta, pode ser teto bonito, pode ter jogo de luz, mas Jesus tem que estar aqui. Jesus tem que estar aqui. Jesus está aqui. Jesus está na tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus. Jesus está na tua família. Sem Jesus não dá para fazer nada. João capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim, está muito fraco ainda, só você que entendeu. Leia comigo, desde o início, bem forte isso, irmãos, e guarde isso no teu espírito. João capítulo 15, versículo 5, Jesus está falando isso. Ele disse o quê? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Jesus não vale a pena. Não vale a pena. Você não é mais do que você deveria ser e nem menos. Você é quem você deveria ser. Eu queria ter nascido na outra família. Não, Deus te colocou onde você está. Eu contei um pouquinho da minha história. Talvez se você tivesse com o microfone, você estaria contando a sua história. Você tem história para contar. Irmãos, se alguém falou: pastor, o senhor não tem preocupação, está ficando velho? Eu falei: só fica velho quem não morre. Eu estou ficando velho porque eu estou vivo. E falei para aquela pessoa: eu gosto muito de carro antigo, né? Eu tenho um carro antigo, Fusquinha antigo. Eu falei para aquela pessoa: e na minha idade já não vale o ano de fabricação, é o estado de conservação. Tem carro antigo que vale uma fortuna. E você passa com um carro antigo do lado de um carro 0 km, as pessoas vão olhar no carro antigo. Está bem conservado, olha, olha. E entra para dentro. Tem exposição de carro novo? Não tem, só lá na loja. Mas todo dia tem uma exposição de carro antigo, porque é uma raridade. A gente consegue com essa gaita aí tocar raridade? Você é uma raridade. Raridade. Esse foi um hino há 3 ou 4 anos atrás. Foi o hino mais tocado do Brasil no meio evangélico. Raridade. Prepara a letra aí, por favor. Anderson Freire canta Raridade. E eu fui descobrir como é que ele fez. Eu gosto de saber como é que Deus deu essas letras para esses grandes compositores. Anderson Freire, cantor, evangélico, adorador. Ele foi fazer uma visita na cadeia feminina. E lá uma detenta disse a ele: olha, eu estou me sentindo um lixo.
Eu estou me sentindo rejeitada, estou me sentindo desestimulada, estou presa, longe da minha família. Queria que você cantasse um hino para mim, para que Deus pudesse refazer isso no meu coração. Talvez sentindo como a gente já se sentiu. E então ele diz: eu vou para casa, eu não vou cantar agora não. Eu conheço muitos hinos que eu poderia cantar, mas eu vou pedir a Deus um hino. E Deus deu para ele essa letra. E este hino, chamado Raridade, foi feita para uma detenta e se tornou o hino mais cantado do Brasil. Cadê o tom para eu entrar? E se tornou o hino mais cantado do Brasil.